Senhor Jesus, Mestre amado, Espíritos de luz, amigos espirituais que nos assistem, viemos até vós com o coração cheio de fé e esperança, em busca de amparo e proteção para todos os irmãos que habitam as cidades do norte do Paraná. Neste momento, elevamos nossos pensamentos a vós, confiantes de que vossa luz divina nos envolve e nos guia. Mestre amado, em vossa infinita bondade, olhai para os habitantes das cidades de Apucarana, Arapongas, Cambé, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Londrina, Maringá e Rolândia, cujas vidas muitas vezes são desafiadas pela turbulência do cotidiano, pelas dificuldades materiais e pelas tempestades da alma. Que a tua paz envolva cada lar, cada rua, cada cidade, para que os corações de todos se acalmem e sintam a segurança que só a tua presença pode proporcionar. Que os espíritos de luz e guardiões espirituais tomem a frente, protegendo e iluminando os caminhos daqueles que necessitam de apoio e amparo. Rogamos, Senhor, que vossa proteção se estenda a cada um desses irmãos, levando-os a experimentar a serenidade da fé em seus corações. Que a paz reinante no vosso reino seja também sentida entre os habitantes dessa região e que as energias do mal sejam dissipadas pelo poder da luz que emana de vós. Jesus, sabemos que muitas vezes o espírito encarnado se perde nas dificuldades materiais e se esquece de olhar para o que realmente importa, para os laços invisíveis que nos conectam a todos como irmãos. Pedimos, Mestre, que a luz do teu amor nos conduza a um maior entendimento da importância da união, da solidariedade e do cuidado mútuo. Que a proteção divina seja sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre os trabalhadores, sobre os estudiosos e sobre todos os que fazem parte da vida cotidiana nessas cidades. Que a luz da sabedoria espiritual se derrame sobre os governantes e líderes, orientando-os para que suas ações sejam justas e voltadas para o bem coletivo, que sua condução seja equilibrada e repleta de discernimento. Mestre querido, não podemos esquecer também de rogar por aqueles que se encontram na tristeza, na dor, nos caminhos mais difíceis. Rogamos, Senhor, que a tua misericórdia os envolva, confortando suas almas e encaminhando-as para a luz da esperança. Que todos, sem exceção, possam sentir o teu amparo e a tua presença em seus corações. Que, sob tua orientação, o norte do Paraná se torne um exemplo de fraternidade e de união entre os povos, um lugar onde a paz seja mais do que um simples desejo, mas uma realidade concreta, vivida por cada ser encarnado. Que o amor ao próximo seja o pilar que sustenta a harmonia e a cooperação entre todos. Senhor, permita que os ventos de tua misericórdia soprem sobre esta região, acalmando os corações atribulados e levando para longe todas as vibrações negativas. Que todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui habitam sintam a força do teu amor e a luz que brota de tua presença imaculada. Querido Mestre, que a presença dos nossos irmãos espirituais, conhecidos ou desconhecidos, se manifeste com força, iluminando o caminho dos moradores de todas as cidades do norte do Paraná.
que todos os nossos irmãos possam sentir o consolo e a proteção que só o amor incondicional pode proporcionar. Que nossa fé seja renovada e que possamos sempre contar com a Tua misericórdia. Senhor, com humildade, colocamos em Tuas mãos as preces e os desejos de nossos corações. Que a proteção divina se faça presente, amparando cada morador, cada espírito encarnado e desencarnado, e que todos possam seguir seus caminhos com coragem e confiança em Ti. Senhor, continuamos nossa prece com o coração elevado à Tua presença, buscando ainda mais luz, proteção e paz para todos os que habitam o norte do Paraná. Sabemos que em Tuas mãos tudo pode ser transformado, que o mal se dissipa e que a bondade de Teu Espírito se espalha como um manto de amparo sobre todos os que Te invocam com sinceridade. Hoje, queremos pedir por todos os irmãos que se encontram em dificuldades físicas, emocionais ou espirituais. Rogamos, Senhor, que os cuidados dos espíritos benfeitores se estendam a todos os lares, em especial aqueles onde a dor, a doença ou o sofrimento se fazem presentes, que a cura, tanto no corpo quanto no espírito, se manifeste em cada canto dessa região. Que a paz e o equilíbrio estejam com aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, em suas casas ou nas ruas, seja pelo peso das provas físicas ou pelas dificuldades que a vida lhes impôs. Que a energia de cura seja derramada generosamente sobre cada um, levando-os a encontrar não apenas a recuperação física, mas também a recuperação da alma, do equilíbrio emocional e da fé. Que a luz dos espíritos elevados seja a ponte para que todos esses irmãos encontrem a força interior necessária para superar suas provas. Pedimos ainda, Senhor, pela paz nos corações daqueles que vivem em constante conflito interior, aqueles que sentem o peso das angústias e das frustrações da vida, que a Tua luz possa dissipar a escuridão que muitas vezes parece tomar conta de suas vidas, que eles sintam a Tua presença como uma mão suave, acolhedora, que os envolve e os faz renascer na confiança de que podem recomeçar sempre com o Teu amparo. Mestre querido, sabemos que muitas vezes a dor é a oportunidade para a evolução espiritual. Que todos os espíritos encarnados nas cidades do norte do Paraná possam compreender, através do entendimento das leis divinas, o valor das dificuldades e das provas que enfrentam. Que a paciência, a resignação e o perdão sejam cultivados em seus corações, para que possam vencer as adversidades com coragem e sabedoria. Que a Tua luz os conduza ao entendimento de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e de aperfeiçoamento moral. Que os irmãos encarnados, especialmente aqueles que se encontram em situações de conflito e violência, possam ser tocados pela luz do Teu amor e que as mentes e os corações se abram para a compreensão de que só através da paz, da tolerância e da fraternidade é que se pode conquistar a verdadeira harmonia. Senhor, que a energia do perdão e do amor ao próximo seja difundida entre todos os moradores dessa região, fazendo com que a violência ceda lugar à compreensão, ao diálogo e à paz. Pedimos também pelas crianças dessa região, que são a semente do futuro, e pelos idosos, que trazem consigo a sabedoria de muitas existências.
Que os jovens possam crescer com amor, respeito e dignidade, com oportunidades para se educar e construir um futuro de esperança. E que os mais velhos, com toda a experiência acumulada ao longo da vida, possam ser respeitados, cuidados e valorizados. Senhor, sabemos que o verdadeiro progresso não se dá apenas no campo material, mas no campo espiritual, onde o cultivo das virtudes é o maior tesouro que podemos conquistar. Que os habitantes dessa região sejam inspirados a buscar o conhecimento espiritual, a prática da caridade, o cultivo da humildade e do amor ao próximo. Que as casas de oração, os centros espíritas e as instituições religiosas possam ser pontos de luz onde todos possam encontrar consolo, reflexão e o fortalecimento da fé. Mestre Jesus, te pedimos que envieis os teus mensageiros, os espíritos benfeitores e os anjos guardiões, para que possam cuidar da espiritualidade de cada um que aqui reside. Que a influência dos espíritos de luz seja sentida nas ruas, nos campos, nas casas e nas escolas. Que todos possam sentir a presença silenciosa, mas potente, de quem trabalha para o bem maior, para o bem coletivo, guiados pela sabedoria divina. Que a proteção, a luz e o amor dos irmãos espirituais envolvam especialmente aqueles que se encontram em momentos de maior fragilidade, seja pela idade avançada, pelas doenças, pela solidão ou pela falta de recursos materiais. Que cada coração que se encontra triste ou desamparado seja tocado pela esperança e que possam confiar na providência divina que nunca falha. Agora, Senhor, rogo para que a Tua infinita misericórdia continue a amparar essa região, para que todos os corações possam ser purificados e elevados em Tua luz. Que as dificuldades materiais sejam suavizadas e que a fé, como uma luz forte, seja o farol que guiará todos os irmãos para dias melhores. Que todos possam se unir em um só pensamento, em um só coração, para que o amor de Deus seja a força motriz do progresso espiritual e material de todos os habitantes do norte do Paraná. Senhor Jesus, amado Mestre, em Tuas mãos entregamos os destinos dos moradores das cidades do norte do Paraná, confiantes de que, com a Tua direção, tudo pode ser transformado. Agora, pedimos que a Tua luz continue a envolver e proteger todos os corações, iluminando cada alma e proporcionando força e renovação para aqueles que mais necessitam. Que os espíritos de luz, em sua infinita bondade, se façam presentes, orientando e amparando todos os trabalhadores, sejam eles do campo, da cidade ou das diversas áreas de serviço. Pedimos que a Tua luz se derrame sobre aqueles que, com muito esforço, buscam seu sustento diário, enfrentando as dificuldades da vida material, mas sem perder a esperança no futuro. Que o trabalho, Senhor, seja sempre um meio de crescimento e não de sofrimento, e que aqueles que se dedicam ao labor diário sintam-se recompensados não apenas pelos frutos materiais, mas também pela paz de espírito que vem de um trabalho bem realizado. Que os espíritos benfeitores conduzam os trabalhadores que estão afastados da luz, oferecendo-lhes a oportunidade de retomar o caminho do bem e da honestidade. Que
que o espírito de fraternidade entre os irmãos de trabalho se fortaleça e que o respeito pelas diferenças seja cultivado, criando um ambiente de cooperação e harmonia. Que os laços de amizade e apoio mútuo sejam cada vez mais sólidos para que todos possam crescer juntos como irmãos em espírito e em verdade. Mestre querido, rogo também pela segurança e proteção de todos que enfrentam perigos em suas vidas, seja no trabalho, nas ruas ou nas diversas situações cotidianas. Que os espíritos guardiões os acompanhem, guiando-os para que estejam protegidos de todo mal, sejam ele físico ou espiritual. Que cada morador do norte do Paraná possa sentir a presença amorosa desses irmãos espirituais que cuidam com zelo de todos os que aqui habitam. Que todos sintam em seus corações que nunca estão sozinhos e que mesmo nos momentos de maior provação, a ajuda divina está ao alcance de todos. Pedimos, Senhor, que a Tua luz se estenda também sobre aqueles que estão distantes da espiritualidade, aqueles que por algum motivo se afastaram da fé e do amor ao próximo. Que a Tua misericórdia os alcance, iluminando seus corações e mostrando-lhes o caminho da reconciliação consigo mesmos e com os outros. Que todos possam sentir o despertar da consciência, compreendendo a importância de suas ações e escolhas, não apenas para o presente, mas para as gerações futuras. Que o entendimento das leis divinas seja como um farol que os guiará para um futuro de harmonia e paz. Senhor, rogo também pelas famílias dessa região, especialmente por aquelas que enfrentam dificuldades relacionais, que os corações dos pais se tornem mais compreensivos, mais amáveis, mais dispostos a cultivar a paciência e o perdão, que os filhos, com suas energias puras, sejam sempre o reflexo do amor incondicional e que, em cada lar, a prática do Evangelho de Jesus seja a base que sustenta a paz e a união familiar. Que os espíritos protetores dos lares envolvam todos os moradores, abençoando os pais, os filhos, os avós e todos os que convivem sob o mesmo teto. Que, através da vivência do amor cristão, cada lar se transforme em um templo de luz e de harmonia, onde a paz seja a regra e não a exceção. Pedimos também, Mestre, por aqueles que se encontram afastados da sociedade, seja por opção ou por circunstâncias da vida, os que vivem à margem e são muitas vezes esquecidos, que eles possam ser tocados pela caridade dos corações generosos, para que se sintam acolhidos e amados. Que as mãos dos que têm possam estender-se em auxílio daqueles que nada possuem e que a solidariedade seja a verdadeira riqueza que floresce no seio da comunidade. Senhor, também rogamos pelos jovens dessa região, os que, com suas vidas ainda pela metade, buscam seu caminho, suas escolhas e suas razões de viver. Que eles sintam, Senhor, a Tua inspiração em suas decisões, que sua juventude seja repleta de sabedoria, respeito e que suas ações sejam voltadas para o bem comum, para o desenvolvimento espiritual e material de toda a coletividade. Que os valores do amor ao próximo e da fraternidade sejam cultivados nos corações dos jovens, para que possam, no futuro, se tornar pilares de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Que as escolas e centros de ensino do norte do Paraná, como santuários de conhecimento,
sejam lugares onde as crianças e os jovens possam aprender não apenas as ciências materiais, mas também as lições da moral cristã, da ética e do respeito ao próximo. Que o saber adquirido seja sempre usado para o bem da humanidade e que a educação seja vista como um dos maiores instrumentos de transformação da sociedade. Querido Mestre, com humildade e confiança, entregamos nossas preces e nossos pedidos em Tuas mãos, certos de que a Tua vontade é sempre voltada para o bem e para o progresso de todos os nossos irmãos. Que os espíritos elevados que nos assistem continuem a envolver a todos nós e que, com o Teu auxílio, possamos, dia após dia, construir um futuro de paz, harmonia e fraternidade para todos os que habitam o norte do Paraná. Senhor, com os corações cheios de gratidão, continuamos a elevar nossas preces e pensamentos a Ti, que és o nosso guia e protetor. Te pedimos, Mestre, que Tua luz, que transcende toda a escuridão, continue a iluminar os caminhos dos habitantes do norte do Paraná. Que onde houver sofrimento, Tua misericórdia esteja presente, aliviando as dores e abrindo caminhos para a renovação espiritual. Neste momento, Senhor, rogamos pela força e pela perseverança de todos os espíritos encarnados nessa região, para que possam enfrentar suas provas com confiança, coragem e sabedoria. Sabemos que, por mais difíceis que sejam as situações, Tu estás sempre presente, pronto a amparar aqueles que buscam a Tua ajuda com sinceridade. Que os corações se fortaleçam na fé, que o desespero se dissipe diante da confiança em Tuas leis e que a compreensão de que todas as dificuldades são oportunidades para o crescimento espiritual se faça presente. Senhor Jesus, também pedimos pelo fortalecimento da união entre os habitantes dessa região, que possam todos trabalhar em harmonia, compreendendo que o progresso de um é o progresso de todos. Que o amor ao próximo se torne a base da convivência diária e que os moradores do norte do Paraná possam sempre lembrar que, como irmãos em Cristo, o bem de um é o bem de todos. Que as diferenças, sejam elas sociais, políticas ou culturais, não se tornem divisões, mas sim motivos para mais respeito, mais diálogo e mais fraternidade. Pedimos que a Tua luz envolva especialmente aqueles que ocupam cargos de liderança, aqueles que têm a responsabilidade de orientar e conduzir os destinos de sua comunidade. Que seus corações se abram para a verdadeira sabedoria, aquela que vem do Espírito, e que suas decisões sejam sempre guiadas pelo bem comum. Que o egoísmo seja afastado e que a justiça, a equidade e a caridade sejam os princípios que orientam suas ações para que possam ser verdadeiros instrumentos da Tua vontade. Que, através das ações dos governantes, o norte do Paraná se torne um exemplo de solidariedade e respeito, onde a inclusão seja a realidade e as divisões sociais, econômicas ou políticas desapareçam, dando lugar à fraternidade. Que todos os moradores, independentemente de sua classe social ou condição material, sintam-se igualmente importantes e amparados, e que a busca pelo bem coletivo prevaleça sobre os interesses pessoais. Mestre, pedimos também pela natureza dessa região, que possa seguir o seu curso em harmonia,
respeitando os ciclos naturais e os seres vivos que nela habitam. Que a terra, em sua generosidade, continue a oferecer seus frutos, seus recursos e sua beleza, para que todos possam se beneficiar de seus bens com respeito e responsabilidade. Que todos se tornem guardiões da Mãe Natureza, cuidando e preservando o que é sagrado, como um ato de gratidão pela abundância que nos é concedida. Que a água, o ar, a terra e os animais possam ser respeitados, tratados com carinho e responsabilidade, para que o equilíbrio da vida se mantenha. Que todos os seres encarnados e desencarnados que habitam essas terras compreendam a importância de viver em harmonia com o planeta, respeitando o direito de todos os seres de existir em paz e liberdade. Senhor, também pedimos pelos espíritos desencarnados que de alguma forma ainda estão vinculados a esta região, que a luz divina os envolva, conduzindo-os para o caminho da evolução, para que possam seguir sua jornada espiritual em paz. Que os amigos espirituais que se encontram ao seu lado os amparem e orientem, proporcionando-lhes a oportunidade de resgatar suas dívidas e de aprender com as experiências vividas, para que em breve possam alcançar a paz que só a verdadeira elevação espiritual pode proporcionar. Pedimos, Senhor, que os laços de amizade espiritual que unem os moradores do norte do Paraná com seus guias e protetores sejam fortalecidos, para que todos possam sentir a presença dos espíritos benfeitores, orientando, protegendo e cuidando das necessidades espirituais e materiais de cada um. Que a cada passo dado em direção à luz, as sombras se afastem e o amor se torne o fio condutor da vida de todos. Que a doutrina espírita, com seus ensinamentos de amor, caridade, reencarnação e evolução, continue a ser luz para os corações de todos os que buscam compreensão. Que a mensagem do Evangelho de Jesus, conforme nos ensina o Espiritismo, seja a base para a transformação moral e espiritual de todos os habitantes da região, conduzindo-os a uma vida mais justa, mais amorosa e mais equilibrada. Senhor, sabemos que o verdadeiro progresso não se encontra apenas na conquista material, mas na evolução do espírito. Por isso, rogamos para que todos os irmãos do norte do Paraná possam se lembrar constantemente de que o maior tesouro é a luz que reside no coração de cada um e que, ao cultivá-la, todos podem construir um mundo melhor, mais pacífico, mais fraterno e mais solidário. Mestre, com humildade e gratidão, entregamos nossas preces em Tuas mãos, certos de que, como sempre, a Tua bondade e misericórdia nos conduzirão. Que, sob o amparo dos espíritos de luz, todos os habitantes dessa região possam sentir a Tua presença e que em cada ato de amor e caridade se façam mais próximos de Ti. Mestre Jesus, neste momento finalizamos nossa prece, mas o desejo em nossos corações permanece firme, como uma chama ardente a desejar o bem, a paz e a prosperidade para todos os irmãos e irmãs que habitam as cidades do norte do Paraná. O que pedimos com sinceridade, confiamos que em Teu nome será atendido, pois sabemos que a Tua vontade é sempre a que melhor conduz
a evolução de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, nesta região. Que os laços de fraternidade entre todos os seres, no plano material e espiritual, se tornem cada vez mais fortes e que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada atitude, em cada gesto, em cada pensamento. Que a luz de tua misericórdia ilumine todos os caminhos, removendo as sombras da ignorância e da violência, para que todos possam caminhar em direção à verdadeira paz. Em tua infinita sabedoria, Senhor, sabemos que as dificuldades são meios de aprendizado e que, em cada prova que os espíritos aqui encarnados enfrentam, há uma oportunidade para a evolução moral. Que todos possam entender que cada desafio é uma chance de transformar o sofrimento em aprendizado e que, ao superar as adversidades com fé, amor e paciência, estão se aproximando mais de ti, nosso mestre e guia. Que todos, ao se depararem com os obstáculos da vida, possam lembrar-se de que a solução para seus problemas está no cultivo da paciência, da compreensão e, sobretudo, do perdão. Que o perdão seja a chave que abrirá os corações e as portas da verdadeira liberdade espiritual. Que todos os habitantes do norte do Paraná se sintam imersos nessa luz de transformação, abraçando as oportunidades que a vida lhes oferece para construir um futuro mais justo e pleno. Senhor, que a verdadeira prosperidade, que não se mede pelos bens materiais, mas pelo progresso moral e espiritual, seja a marca de todos os lares, escolas, centros de trabalho e templos de oração dessa região. Que o amor seja a moeda corrente e que, através da solidariedade, da fraternidade e da caridade, todos possam se tornar instrumentos de tua vontade, contribuindo para o bem-estar coletivo. Pedimos que os espíritos de luz que aqui nos acompanham e que com tanto carinho e dedicação trabalham para o bem de todos possam continuar a amparar os corações necessitados, cuidando de cada ser, de cada família e de cada comunidade. Que a tua presença, Senhor, seja sentida de maneira especial em cada momento do cotidiano e que os moradores dessa região nunca se sintam sozinhos, mas amparados pelos teus mensageiros e pela força de teu amor divino. Que, ao longo dos dias que se seguem, todos os habitantes dessa terra possam se unir em oração, em ação e em pensamento, para que o bem se expanda, se multiplique e se fortaleça em cada canto do norte do Paraná. Que a paz, a harmonia e a prosperidade espiritual sejam as bênçãos que acompanham todos os seres dessa região e que, com o teu auxílio, possam sempre se elevar em fé, em compreensão e em amor. Com todo o nosso coração, agradecemos pela tua infinita bondade, pela luz que nos concede a cada momento e pela proteção que nos envolve. Confiamos, Senhor, que as tuas mãos amorosas continuarão a guiar todos os moradores do norte do Paraná, ajudando-os a encontrar a paz, a esperança e a renovação espiritual que todos nós precisamos. Que o bem prevaleça, que a luz se espalhe e que todos, sem exceção, possam viver em harmonia, com respeito e com o coração voltado para o próximo. Que assim seja, Senhor, e que em teu nome todos possamos experimentar as mais sublimes bênçãos de paz, amor e luz. Que a proteção dos espíritos de luz
esteja sempre com todos os que habitam essa região e que, com o auxílio do teu amor divino, possam seguir firmes no caminho da evolução. Agora, minha prece chega ao fim, mas ela permanece viva nos corações daqueles que buscam a luz e a paz. Senhor, que a tua misericórdia e os teus espíritos benfeitores continuem a cuidar de todos os habitantes dessa região, sempre com amor, sempre com luz.